Um bom dia para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor na Igreja Metodista em Filadélfia, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Eu gostaria de compartilhar uma pergunta que tem orientado as nossas devocionais no decorrer desta semana. E a pergunta é: como você está edificando o seu projeto de vida? O Café com Cristo acontece toda terça, quarta e quinta, a partir das 6 horas da manhã. E o Café com Cristo tem o propósito de trazer palavra de Deus ao nosso coração. Gostaria de compartilhar hoje uma palavra que é uma continuidade daquilo que foi ministrado no decorrer da semana. E eu gostaria aqui de ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 48 e 49. Diz assim: É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O texto que nós lemos, ele vai falar então sobre uma parábola. E essa parábola foi proferida no final do Sermão do Monte. Jesus estava reunido com seus discípulos, um grupo de pessoas, e lá Jesus então traz uma série de ensinos, uma série de ministrações a respeito do reino de Deus. No final dessa ministração, no final desse sermão, do conhecido Sermão do Monte, Jesus então profere uma parábola, como se estivesse concluindo, encerrando, selando aquele ensinamento. E qual foi a conclusão de Jesus deste sermão? De que é importante ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago também vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. É importante ouvir, mas se não houver o exercício daqueles princípios, fundamentos, os ensinos que a palavra nos traz, o projeto de vida, ele pode fracassar. Então, o sucesso de uma edificação, de um projeto de vida em Deus, está na vivência, está na prática da palavra. Então, segundo essa parábola, aqueles que estavam ouvindo a palavra, naquele dia, deveriam tomar uma decisão. Se eles seriam apenas ouvintes, espectadores de uma ministração vinda de um excelente palestrante, ou eles seriam praticantes daquela palavra que tem o poder de transformar vidas e de fazer com que o projeto de vida que Deus nos dá permaneça, apesar das intempéries da vida. Então, essa parábola ela vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre uma decisão que precisamos tomar diante da palavra. Recebermos a palavra, qual é a decisão que vamos tomar diante dela. E hoje, eu gostaria então de dar continuidade a essa devocional. E eu gostaria de compartilhar hoje, então, uma palavra que fala sobre estar preparado. Essa parábola também fala sobre isso. Ela fala de estarmos preparados para aquilo que virá. Jesus diz então que havia dois homens. E esses dois homens, eles tinham coisas em comuns. Todos dois eram construtores. E eles construíram suas casas. Outra coisa em comum que havia entre eles na parábola era aquilo que eles viveram, era estar debaixo de uma mesma influência, de um mesmo ambiente.
O texto diz que a chuva veio sobre eles, como diz Mateus, né? O Evangelho de Mateus fala sobre chuva, fala sobre ventos fortes. Lucas vai falar sobre enchentes. Então, os dois construíram uma casa e todos os dois foram assolapados pelas enchentes, pelas tempestades, pelos ventos fortes. Mas a diferença que havia entre os dois está no fato de que um estava preparado para esses dias e o outro não. A realidade da vida nos impõe este fato inegável de que a chuva, os ventos, as enchentes caem sobre todos, consequentemente, isso pode nos gerar também desgastes. Então a chuva ela cai sobre todos, o sol nasce sobre todos, e todos nós estamos sujeitos aos desgastes que as intempéries da vida podem nos impor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 45, parte B, diz assim: porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. A diferença está no fato, então, de um edificar sua casa de forma que ela se tornasse uma edificação preparada para as intempéries da vida, e o outro edificou a sua casa de forma que não a preparou para o amanhã. Aquele que edifica a sua casa sem alicerces, ele vive apenas um momento de vida. Ele é a representação daquele que vive um momento de vida. Obviamente que nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não temos nenhum controle sobre o dia de amanhã. Nós nem sabemos se vamos viver o dia de amanhã. Mas aqueles que estão no Senhor, aqueles que edificam sua casa em Deus, são sábios. E Lucas vai dizer que Jesus os chama de prudentes. Mesmo não tendo certeza do que vamos viver amanhã, precisamos nos preparar hoje. Aquele que construiu sua casa na areia é aquele que estava vivendo apenas o hoje, mas sem nenhum preparo para as coisas de amanhã. Como nos preparar para as provas que virão? Como nos preparar para as intempéries da vida, para as dificuldades da vida? Gênesis, capítulo de número 37 em diante, vai nos contar a história de José, o famoso José do Egito, o grande administrador e líder que governou o Egito juntamente com o faraó e fez com que a nação de Israel fosse preservada em um tempo muito difícil. José, ele foi usado por Deus para preparar o Egito para uma severa estiagem que iria durar 3 anos. Como José se preparou para esses 3 dias? Ele abasteceu os celeiros da nação egípcia a partir de uma visão de Deus. Gênesis, capítulo de número 31, versículos 33 ao 36, vai nos falar do momento em que José, ele vai se dirigir a Faraó, interpretando o sonho que Deus havia dado a ele. Deus deu a Faraó uma visão por meio de um sonho. José interpreta aquele sonho. E, sob aquela interpretação, José dá a Faraó uma direção, um conselho. Mas cabia a Faraó tomar a decisão. Deus deu a Faraó a visão, mas cabia a Faraó a decisão. Jesus, ele está falando algo semelhante nessa parábola. Jesus, ele entregou a palavra, ele ministrou a palavra, deu aos seus discípulos, aos seus ouvintes, a visão, a revelação, mas cabia a eles tomar a decisão. Então, agora, Faraó estava numa posição decisória, ele precisava decidir. E Faraó decidiu. Ele, então, dá a José autoridade para que ele governasse o Egito e administrasse as ações necessárias
para que o Egito fosse preparado para os tempos difíceis que estavam por vir. Então José trabalha para abastecer os celeiros. Como então nos preparar? Como sermos edificadores prudentes que se preparam para as tempestades da vida? Nós nos preparamos abastecendo os nossos celeiros hoje a partir daquilo que Deus nos dá. Então Deus nos concede a sua palavra. E baseado nessa palavra e nessa visão, nós tomamos decisão. As decisões que tomamos hoje vão determinar o nosso sucesso amanhã. A parábola diz que o construtor imprudente, ele experimentou a ruína, e não apenas uma ruína, mas uma grande ruína, como diz Lucas. Quando veio sobre a sua casa a enchente, como diz Mateus, as tempestades, a sua casa veio ao chão, obviamente, e ele experimentou grande ruína. Mas aquele que edificou a sua casa em firmes alicerces, ele permaneceu, porque os seus celeiros estavam abastecidos, e ele estava preparado para os dias de tempestades. Então, as decisões que tomamos agora vão refletir no futuro. As decisões que tomamos agora vão garantir a nossa ruína ou o nosso sucesso, a nossa queda ou a nossa permanência. Então, o que nós aprendemos aqui com essa parábola? Como nós estamos lidando com a edificação desse projeto de vida que nós temos nas mãos? Muitos de nós estamos passando tempo demasiado, demandando energia em coisas que nós não podemos modificar. O texto aqui diz que houve eventos naturais que sobrevieram sobre aquelas edificações. São eventos naturais, são coisas que não podem ser modificadas. E muitos de nós estamos passando boa parte do nosso tempo demandando energia em coisas que nós não podemos modificar. Mas há coisas em nós que podem ser modificadas, e é isso que a parábola está dizendo. Então, o que você pode modificar hoje? O que você não pode modificar e o que você pode modificar? O que você pode fazer, o que você não pode fazer? Como nos preparar para as tempestades da vida, não tendo os nossos olhos focados nessas tempestades? Corremos o risco de nos vermos paralisados pelo medo que ela nos causa. Mas precisamos demandar energia na edificação do alicerce, na fundamentação da nossa construção, no abastecimento dos nossos celeiros, estarmos prontos para essas tempestades se elas vierem. Há uma sabedoria popular que diz que é melhor sofrermos pouco agora do que sofrer muito depois. Construir uma casa corretamente, bem fundamentada, trabalhar em fundamentos e alicerce dá muito trabalho, é muito esforço, mas esse trabalho que fazemos hoje vai garantir o nosso sucesso amanhã. Então eu quero encerrar a nossa devocional de hoje falando sobre isso. A decisão que tomamos agora vai refletir sobre os eventos futuros que sobrevirão sobre nós. A decisão que tomamos agora vai trazer resultados no futuro, se nós o vivermos. Como estar prontos para as tempestades da vida? Tomar decisões baseadas na visão que Deus nos dá, na palavra, na revelação que Ele nos dá. Tomar essas decisões hoje para que nós possamos estar preparados amanhã. A fé vem acompanhado por obras. Deus já te deu a palavra, a revelação já nos foi dada, a decisão cabe a cada um de nós. Amém? Nós vamos ter um momento de oração, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Coloque o seu projeto de vida diante de Deus, as decisões que você precisa tomar, tenha coragem, busque no Senhor conselho, abasteça o seu celeiro e descanse no Senhor quando vier as tempestades. Vamos orar.
Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pai, nos dê coragem para tomar as decisões que precisamos tomar hoje. A palavra do Senhor já tem sido nos dada. Nos conceda revelação, nos conceda entendimento, nos conceda profecia. Pai, nos dê condições para governar bem a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre seus filhos e filhas e que hoje sejam construtores prudentes, que estejam fundamentando suas edificações, seus projetos de vida, se preparando para o dia mau. E quando esse dia chegar, Pai, que descansem no Senhor, que esperem no Senhor e que gozem de uma vida fundamentada, de uma vida estabelecida na rocha fiel e inabalável que é Jesus Cristo. Colocamos o nosso projeto de vida nas mãos do Senhor. Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Em nome de Jesus. Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E que você tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa em Cristo. E nos encontraremos na próxima terça-feira, se Deus nos permitir. Que Deus te abençoe.